Olá a todos e todas, estamos novamente aqui com o nosso Como Funciona a Sociedade, fazendo o esforço e buscando uma explicação de um conjunto de desigualdades, de um conjunto de relações sociais que todos nós vivenciamos cotidianamente e nem sempre nos damos por conta de onde vem tanta exploração, tanta opressão, tanta desigualdade. Nos nossos dois últimos encontros, nós falamos um pouco sobre a origem da sociedade de classes, da origem da divisão social entre grupos que, de forma distinta, têm acesso a recursos sociais, a recursos econômicos e, por desdobramento, a recursos de poder político, que fazem com que exista uma, vamos chamar assim, forma de vida que nos parece injusta. E é um pouco disso, e nós vamos retomar esses vários conceitos no decorrer das nossas colunas durante o ano. Mas hoje, especificamente, a gente vai falar de que nessas sociedades de classes, as formas econômicas se revestem de uma aparência de relações desiguais. Por que eu digo isso? E é bastante importante na nossa conversa saber como que um mercado funciona. Nós sabemos que hoje em dia, numa sociedade capitalista, é o mercado que define tudo, é a troca de mercadorias que, numa primeira impressão, ficam disponíveis para todos nós satisfazermos as nossas necessidades. Então, o que a gente come, o que a gente veste, o que a gente bebe, são exigências da nossa vida fisiológica como ser humano. Então, essa troca mercantil, ela se dá desde os tempos imemoriais dos seres humanos, só que ela, como eu falava antes, se reveste de mecanismos diferentes. Então, nós temos grandes mercados de coisas, e essas coisas realizam, vamos chamar assim, as exigências do cotidiano. Só que, quando a gente para interpretá-las, nos surgem algumas dúvidas. Como que eu sei que 1 litro de leite pode ser trocado por uma bolsa? Por que uma batata se transforma num determinado tanto de dinheiro, um tanto de moeda? Quais são as diferenças dessas diferentes mercadorias que as fazem ficar iguais diante do mercado? Então, esse conjunto de trocas comerciais, de trocas mercantis, precisa ser melhor explicitado, e aí acho que é uma grande, vamos chamar assim, temática, para que cada um de nós discuta em casa, discuta na sua, vamos chamar assim, na sua propriedade, no seu local de trabalho, no seu local de estudo, o que fundamenta esta sociedade de mercado, o que fundamenta esse conjunto de trocas que aparentemente se dá por meio do dinheiro. Por que eu falo aparentemente? Porque parece que é o dinheiro que dá o valor das coisas. Então, quando eu preciso de 1 litro de leite, uma bolsa, uma camiseta, quem vai me dizer o valor dela é o dinheiro que está ali expresso. E, na verdade, não é exatamente isso. Desde os tempos mais antigos, uma mercadoria era trocada por outra, porque nelas, nas mercadorias, convivem 2 tipos de valor. Um que é o seu valor de uso e outro que é o seu valor de troca. O valor de uso é o conjunto de características que cada uma dessas mercadorias tem que satisfaz aquelas necessidades humanas. No entanto, quando os seres humanos, ao aumentar a capacidade de produzir, e aí foi naquela transição do nomadismo para as sociedades de classe, para as cidades, para os grandes estados, a gente percebe que o aumento dessa produtividade faz com que alguns grupos humanos produzam maior quantidade de valores de uso do que eles mesmos precisam para satisfazer suas necessidades. Assim, essa produção excedente começa a ser trocada, começa a ser mercantilizada, ela se transforma em definitivo numa mercadoria, quando além do seu valor de uso, ela carrega também um valor de troca, que se expressa em outras mercadorias que também são valores de uso e também são valores de troca na medida em que elas são excedentes para quem as produz. Então, para tentar ser claro,
uma certa quantidade de um valor de uso é trocado por uma certa quantidade de outro valor de uso. Mas quando eles se encontram no mercado, eles se encontram como valores de troca. A única coisa que pode os igualar, e aí sendo muito objetivo, direto na afirmação, para que a gente possa desenvolver mais adiante, é uma certa quantidade de trabalho humano que se cristaliza, que é disponibilizado nestas mercadorias. Ou seja, se eu demoro um dia de trabalho para produzir uma bolsa, o valor dessa mercadoria vai ser um dia do trabalho. O trabalhador, quando se defronta na modernidade com alguém que quer comprar a sua mercadoria, que é a mercadoria força de trabalho, recebe em troca desta mercadoria, que é a força de trabalho, um certo valor em dinheiro, que é conhecido como salário. Ou seja, para caminhar para o final da nossa conversa de hoje aqui, as mercadorias são trocadas porque elas têm algo que as faz ficarem equivalentes umas frente às outras. Afirmei aqui para vocês que o que faz essa equivalência existir é a quantidade de trabalho que está presente nestas mercadorias. Então, eu vou trocar um dia de trabalho por um dia de trabalho, 1 hora de trabalho por 1 hora de trabalho, em média. O mercado vai aceitar esse critério, esse peso, essa possibilidade da existência da troca, porque existe objetivamente na materialidade as condições para se equivaler o conjunto dessas mercadorias. Senão o mercado não teria possibilidade nenhuma de existir se não tivesse esses critérios. Só que a humanidade demorou milênios para descobrir isso. A economia política começou a tratar desse tema, essa descoberta, em meados do século XVIII. Então, é muito recente a descoberta para a gente saber como que o mercado funciona. Óbvio, ele funciona há 3, 4, 5 mil anos. Mas só recentemente, há coisa de 200 anos atrás, que a gente descobriu que é o trabalho, a quantidade de trabalho, a teoria do valor trabalho que explica as relações comerciais e as trocas. No entanto, por fim, eu afirmei que uma dessas mercadorias é muito específica, que é a mercadoria força de trabalho. Essa mercadoria força de trabalho, ela está despossuída de todas as outras capacidades que ela tem, mecanismos que ela tem, ferramentas que ela poderia ter para produzir a sua existência, sobrando apenas o corpo do trabalhador para ser oferecido a ser vendido no mercado. Por isso que a gente diz hoje em dia que o Deus mercado é que acaba recebendo as oferendas, como a nossa imagem está apresentando, do conjunto da classe trabalhadora. Então, esta força de trabalho, ela é, vamos chamar assim, quase que queimada na grande pira em homenagem ao Deus do mercado. Nada mais atual do que falar disso e sobre isso no meio de uma pandemia onde milhares e milhares de pessoas morrem, milhares e milhares, já estamos na casa dos milhões de mortos, de companheiras, de companheiros, de irmãos e irmãs, que precisam vender a sua força de trabalho para sobreviver. Não é uma opção ser trabalhador, é uma falta de opção. E esta classe é a que carrega em si a possibilidade de transformar o futuro. É essa classe que vende a sua força de trabalho que, a partir dos nossos estudos e das nossas compreensões aqui, vão poder explicitar o grande nó e a grande questão antagônica, a grande contradição da sociedade capitalista. Mas isso nós veremos nos nossos próximos encontros aqui no JTT Oeste. Grande abraço, firmes e sempre em defesa da vida. Que nossos irmãos, nossas irmãs se recuperem de possíveis, vamos chamar assim, ameaças que estão correndo. Firmes e juntos, gente. Grande abraço e até a próxima.